Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Game Design, correto? Estamos aí na jornada Mecânicas e Jogabilidade, correto? Bom dia, Bernardo, bom dia, Felipe. Para quem não dei bom dia ainda, né? Bom dia para todos. E estamos aí na nossa jornada falando sobre mecânicas e jogabilidade, então é uma sequência aí, por isso que a gente tem continuação, né? Eu tinha dividido meus slides aí, parte 1, parte 2, parte 3, mas como a gente fica, às vezes, mais de uma aula em uma parte, né? Então eu coloquei continuação. Aí a gente vai se achando aqui, o professor vai se organizando melhor, tá? Então, ó, é para ser essa aula número 24, ok? E a gente vai dar sequência então aí. Aula anterior a gente parou aqui no nosso GDD. Queria saber de vocês se conseguiram fazer. Quem conseguiu fazer, está tudo certo. Lembra que a gente falou que ia fazer duas etapas em uma só, né? Então a gente tem a etapa desenvolver o plano para criar mecânicas primárias do jogo e depois escrever mecânicas de ações que influenciam, né, que são influenciadas ali pelo tempo e regras do que forma aí e você pode implementar isso dentro do teu jogo. Lembra ou não? Fizeram ou não fizeram? Dá a resposta pro professor aí, por favor. Deixa eu só verificar aqui como que a gente ficou lá no Class. Ei, prof. Nicole, você conseguiu ver a prova Paraná amanhã, como que vai ser? Pelo que eu estou sabendo, vai ser os primeiros horários de manhã. 17 e 18, né? De manhã. Então, provavelmente as primeiras aulas a gente não tem. Só tem que se organizar para ver quais são as aulas. Deixa eu só abrir aqui o Classroom de vocês. Abram aí também o Classroom de vocês e vejam as nossas atividades aí, junto com o professor. Vamos lá. Não, foi feito sim, né? Vocês fizeram bem certinho aqui, tá tudo certo. Pelo menos a grande maioria fez. 12, né? Tá meio a meio, né? Tá meio a meio aqui a briga aqui, né? Só que tem, lembra que eu falei pra vocês? Às vezes estão em dupla, em trio aqui, em quarteto e aí as pessoas não postam, né? Então fica difícil saber aqui. Então vamos à sequência aí, tá? Eu vou aguardar que esses outros pendentes aqui me compram um combinado aqui, né? Me paguem a dívida, né? Tá. Aqui a primeira etapa, 14 me entregaram, ficou 11 pendentes. E a atividade que aqui era mecânica de jogos, a atividade de mecânica que foi feita também 21, tá tudo certo. Beleza, então. Então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Normalmente, então, os próximos passos aí. Beleza, turma? Vamos lá, então. Então, nessa fase aqui, nós vamos desbloquear, descobrir como o espaço do jogo muda a nossa forma de jogar, entender o papel dos objetos e como eles alteram o estado do game, explorar aí com a sorte a aleatoriedade, deixar o jogo mais emocionante e continuar no GDD Game Design Documento com essas mecânicas aí, beleza? Deixa eu só dar um pause aqui que eu vou escutar. Beleza, vamos dar sequência aqui. Ouvi teu áudio já, professora Nicole. Documentos. Imagine que o jogo é um mapa cheio de segredos e cada mecânica como uma chave que abre novas áreas aí. E hoje você vai coletar várias delas aí dentro desse conceito de hoje.
Nós vamos ver conceitos que exploram espaços, objetos, espaços, estados e sorte, que influenciam dentro da jogabilidade, tá ok? Deixa eu só ver aqui uma questão aqui da nossa aula, já retorno com vocês. Vamos lá então. Então essa sequência aqui, tá? Mas a gente está lá um pouquinho mais avançado do que isso, tá? Só estou retomando aqui, por isso que eu estava revendo aqui as minhas anotações. Então a gente viu aqui esse pedaço aqui na aula anterior, sobre como explorar a questão do espaço, os objetos, estados e a sorte dentro do jogo, da jogabilidade, e que essas questões aqui, essas mecânicas, elas influenciam na nossa jogabilidade. E a gente fez essas perguntas para vocês, vocês já responderam, tá? Só vou passar aqui então até aonde a gente parou. A gente viu aqui o palco da aventura, o espaço funcional, como é que funciona o espaço funcional, né? Arena fechada, exemplo Mortal Kombat, o mundo aberto, né? O exemplo GTA, e o tabuleiro virtual, né? Xadrez. E a gente viu lá sobre o círculo mágico de Yuzinga, então estou só relembrando que a gente já viu aqui. Espaço discreto, né? Jogo de tabuleiro, onde não tem, né? Tem uma posição específica que pode ser ocupado tanto pelo jogador quanto pelo adversário de objeto. Não existe uma transição suave, lembra? Então aqui não existe uma transição suave. É exemplo de tabuleiro desses jogos aqui que estão aparecendo na imagem do lado. Aí nós temos os exemplos dos jogos aqui. E daí nós temos a posição espaço contínuo, que daí sim tem várias formas, né? Posição de elementos que varia de forma suave, então de uma coordenada para outra, a gente tem suavidade aí nas passagens de espaço, beleza? A gente falou bastante sobre isso, demos exemplo de alguns jogos. Mecânicas que influenciam o espaço, a gente viu posicionamento estratégico. E a gente viu dentro do jogo também influências de espaço, né? Portal, level design. Lembra que a gente fez uma pergunta ainda, uma brincadeira sobre o portal, né? Para onde que você queria ser transferido. Usamos exemplos de jogos, de alguns jogos. Aqui foi a pergunta que eu fiz, né? Qual foi o portal mais marcante que vocês usaram em um jogo? E a próxima pergunta é se vocês gostariam de ir para algum lugar, né? Se algum portal desse levasse vocês para algum lugar. Hoje o horário é bem bom, né? Com certeza gostaria de ir para a cantina, né? Eu gostaria. Né? Talvez não é um dos melhores lugares, né? Melhores lugares saiu aqui no dia, né? Praia, Cancún, Disney. Para mim, qualquer lugar que esteja um café quente e um salgado, hoje estaria bom já. A gente fez essa brincadeira dentro da sala, essa pergunta. Vimos sobre as barreiras, né? São mecânicas que influenciadas pelas barreiras. São elementos inseridos dentro do jogo para impedir o acesso em determinadas áreas, né? Dentro de algum jogo. Vimos também... que mais? Aqui o estado do jogo ainda... Questão os objetos, né, dentro do jogo, a gente viu também. E a gente parou nessa pergunta aqui, né? Cite um jogo que vocês jogam e que claramente muda o estado, né? O inimigo, uma arma, uma porta e etc. E foi aqui que a gente parou. A gente vai dar sequência aqui, então, desse slide para frente, tá, turma? Aqui a gente tem exemplos, por exemplo, desses jogos aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, vocês podem falar. Algum jogo, algum exemplo aí. A gente tem aqui... O Bernardo falou que o portal, ele não lembra da pergunta que a gente fez do portal. Mas a gente fez. Só que se ele pudesse ir, né, ele iria para casa, né, Ber? Isso aí. Nesse ritmo aí, quem mais gostaria de ir para algum lugar diferente aí agora? Acho que todos, né? Menos a sala de aula, né? Não é por causa do professor e da professora Nicole, mas não gostariam de estar agora na sala de aula, né? Ou tem alguém aí que gostaria de estar na sala de aula? Se tiver alguém aí, fale também, por favor. Então aqui citar algum jogo que você conhece aí, que você joga, que
claramente é mudado a jogabilidade pelo estado, né? Pela mudança ali do estado, né? Você conhece aí qual que é o jogo aí que muda de estado assim? Por exemplo, no Among Us lá, o cara é suspeito e depois ele é inocente. Mudança de estado assim muito rápido. O Zelda, por exemplo, o Zelda lá tem a porta aberta, a porta fechada. Dark Souls, né? Os chefes mudam de fase quando ficam com um pouco de vida, tá? São jogos aí que mudam de estados claramente aí, tá? Dentro do nosso exemplo aí da jogabilidade. E continuando aqui, né? É muito difícil dar sequência em aulas assim quebradas, né, turma? Porque a gente tem que relembrar o que a gente falou de uma aula anterior para dar sequência aí no mesmo conteúdo, né? Então vamos lá, vamos tentar lembrar aí agora o que aconteceu, tentar emendar o que aconteceu aula passada com a aula que está continuando agora. Então a gente vai continuar vendo mecânicas influenciadas pelos objetos e o estado de jogo, tá? Após compreendermos as ações que podem alterar o estado dos objetos, podemos destacar as mecânicas específicas para isso, tá? Vamos lá. Por exemplo, aqui, chave fechadura, lock and key, né? É quando um objeto se encontra em um estado de inatividade até que a chave seja utilizada. Um botão pressionado, uma alavanca movimentada ou um quebra-cabeça resolvido. A partir desse ponto aí, o seu estado passa a ser ativo, mudando completamente as características do objeto em questão. Tem algum jogo aí que você conhece que tem essa característica aí? Chave abertura, lock and key? Quem aí pode dizer para mim? Aí, Bernardo, beleza. Jogo de terror tem muito disso, né? Eu tava jogando no meu Nintendo no final de semana, baixei, comprei uns jogos lá. Agora eu não lembro o nome. Não lembro o nome. É um jogo de aventura lá. Eu baixei porque achei interessante e barato, né? Tava em promoção. Tava super em promoção, 80, 90% eu acho mais barato. Comprei, comecei a jogar, tal. E tinha disso. Puxar a alavanca, ele joga em dupla, né? Então você aperta lá um botão, ele transfere de personagem, e fica simultaneamente trocando de personagem. Quando você troca, aperta o botão. E uma das atividades dentro do jogo, da mecânica, era eu pegar uma alavanca, puxar a alavanca e segurar. Porque se eu saísse dali, ela fecha a porta. Então o personagem puxava a alavanca, segurava, eu apertava o botão, acho que era o A, trocava de personagem. Então um ficava segurando, eu jogava com o outro, e o outro entrava no portal e fazia o que tinha que fazer, e saía e passava de fase, né? Alguma coisa assim, parecida com isso. Então, segurar a alavanca, outro pegar chave, né? Caso de chave, e outra que o Bernardo falou que jogo de terror tem bastante isso. O Luan falou que lembra de um jogo que tem essa dinâmica. Ah, o Luan falou que lembra de um jogo que tem essa dinâmica. Essa dinâmica que eu falei, Luan, eu não lembro. Vou tentar lembrar agora a próxima aula. Qual que é o jogo que eu. Jave? Alguma coisa assim. Não lembro. Não lembro. Bem construído o jogo, sabe? O roteiro dele, o gráfico, o design dele, bem construído. Eu gosto de jogo de aventura, assim, que tem que pensar um pouco, né? Já falei pra vocês, né? Eu gosto de jogo que tem que pensar um pouco, que tem que usar quebra-cabeça, né? O, usar a cabeça para pensar, o cenário para passar de fase, é muito interessante isso. O Luan falou que é o Screen. Esse eu não conheço. O Lockpike também.
BlockPike também, é verdade. Obrigado, Luan. Isso aí. São exemplos aí que podem mexer aí, influenciar na ação do jogo, né? Um objeto que influencia dentro da ação do estado do jogo aí, ok? É legal a gente entender isso, turma, porque assim, a gente joga esses jogos aí, a gente está todo o tempo aí tendo essa experiência com esses tipos de jogos, e a gente entendendo como que funcionam as mecânicas dos jogos, a jogabilidade, essas ações, essas influências aí, uma que a gente consegue entender melhor como funciona o jogo, e a gente consegue entrar na mente do design, né, na mente do programador ali, do criador do jogo, que é a parte mais interessante para nós. A gente saber como que é feito, elaborado um jogo, para que a gente possa construir o nosso jogo, é muito interessante isso, tá? Então eu jogo mais hoje para estudar qual que é a referência do mercado hoje, o que está sendo produzido pelo mercado e qual que é a ideia ali da estrutura para que eu possa produzir, tá? Então a minha ideia hoje é isso, consumir para que eu possa virar aí fornecedor de jogos daqui a um tempo. Então conseguir produzir aí um jogo legal, né? Estava vendo que eles estão usando as mesmas características aí para a construção de jogos. Então fica muito mais fácil construir um jogo hoje aí para atingir um público legal usando essa estratégia aí, né? O chinês faz muito isso, né? Essa estratégia, né? Ele pega e desmonta. É engenharia reversa que chama, né? É engenharia reversa. Pega um produto, desmonta tudo ele e depois produz novamente usando as técnicas dele, outros produtos, outros materiais ali, outras matérias-primas, e fica parecido ali com o do mercado, né? Dessa engenharia reversa, o chinês usa, e por que não a gente poderia usar para os nossos jogos, né? Então, mais ou menos, eu gosto de fazer isso. Então, eu jogo, tentar entender toda a estrutura, todas as mecânicas usadas ali, alguns jogos que já estão famosos aí no mercado. Por quê? Porque se eu for produzir algo que vai ser competitivo parecido, que aí o mercado está fazendo isso, normalmente o mercado está fazendo isso, se você for estudar, pesquisar, você vai ver que está acontecendo isso, os jogos estão muito parecidos, né? Ou copiaram de algum jogo que já é famoso, ou é parecido com um jogo que já é famoso. E aí eu consigo ter aí 90% de sucesso, né? Só construir um bom design, fazer um bom roteiro, né? Aí o nosso jogo é garantido no mercado com sucesso aí. Beleza? Lembrando, turma, que qualquer jogo que você construir hoje, por isso que o mercado é bom. Qualquer jogo que você construir hoje, um jogo simples para criança, por exemplo, que você disponibiliza lá na Apple Store ou na Google Play, mesmo que seja simbólico, mesmo que seja gratuito, a plataforma vai te pagar. Então você vai estar recebendo aí na construção de algum game, né? Então, incentivo você a construir, a começar a construir qualquer coisa aí. Qualquer coisa não, né? Com base do que a gente está estudando, com base do que a gente está construindo, você vai conseguir construir algum jogo interessante aí já, tá? Simples, usando... Tem plataforma hoje que não precisa de código para fazer jogos, né? No code, né? No code aí para fazer jogos. Existem várias plataformas aí disponíveis para que não precisa colocar a mão no código em si. Só saber a parte dessas mecânicas, essas estruturas, essas técnicas de construção de jogos que a gente está estudando, parte de design, né? Ou você produz esse design aí, desenha, ou você compra os pacotes, mas aí é outra história. Produzir alguma coisa legal, simples, você vai ganhar dinheiro. Dentro aqui então das mecânicas a gente tem power-ups, a gente falou isso na aula anterior, acho, se eu não me engano, mas a gente não chegou a entrar em detalhes. O que seriam esses power-ups, né? São itens ou equipamentos que permitem aí a melhoramento ou potencializam aí as habilidades do jogador, seja por um período de tempo limitado ou não. A gente tem exemplos aí de power-up em alguns jogos. Vocês conhecem qual? Se tiverem em alguns jogos, pode me falar. Eles também podem ser acumulados como vários power-ups adquiridos e ativos ao mesmo tempo. Porém, também podem fazer o efeito contrário, reduzindo a habilidade do jogador ou proporcionando uma dificuldade extra na realização de algumas ações que o jogador está ali realizando, né, o personagem, ou seja, diminuindo sua velocidade, por exemplo, ou desabilitando alguma ação ali por um período breve de tempo.
Além dos itens consumíveis, né, ao utilizá-los, são destruídos. Esse tipo de mecânica também é atribuída aos itens equipáveis, que são aqueles que o jogador pode utilizar enquanto o possuir para equipar ou alterar um atributo do personagem. Tá? Dentro dessa mecânica aqui, Power Ups, você tem alguma dica de jogo aí, ou algum jogo de experiência sua que você queira compartilhar com o professor aí na sala? Vocês me falam os jogos aí que eu tô atenado nos jogos. Eu quero conhecer os jogos que vocês usam, né? Que vocês praticam aí, que vocês consomem aí. Por exemplo, a gente tem aqui, né? Não sei se vocês vão falar algum aí, mas a gente tem o Mario, né? Quem nunca viu lá o Mario, nunca assistiu o Mario ou jogou o Mario, que ele pega o cogumelo e aumenta, né? De tamanho, ou ele pega o cogumelo verde e ganha uma vida, ou ele pega a estrela da invencibilidade. A estrela da invencibilidade dura por alguns minutos, né? Eu não lembro exatamente o tempo que dura, se ela dura 1 minuto ou um pouco mais, né? No FPS temos kit de cura, temos escudos temporários, e em alguns jogos também a gente tem um power-up de que pode ser troll, né? Tipo banana no Mario Kart, né? Que atrapalha às vezes, atrapalha muitas das vezes, né? Do que ajuda. Tem mais algum exemplo aí de vocês? Mas, já que vocês não querem responder, vai ter uma pergunta então para vocês, né? Qual foi o power-ups mais legal aí, ou mais interessante, irritante aí que vocês já pegaram? Dei exemplos aí de vários power-ups dentro de alguns jogos conhecidos. E gostaria de saber se teve algum aí, na tua experiência como game aí, que te foi legal para você, ou que foi bem irritante aí, que aconteceu com você. Experiência sua, ou experiência de alguém aí que você presenciou, né? Porque normalmente essa geração tem muito mania de assistir as lives, né? E ver pessoas jogando, né? Eu falo essas pessoas, mas eu sou um, tá? Fico horas e horas assistindo live de jogos, né? Vendo pessoas jogar, às vezes de eu mesmo jogar. Gosto de adquirir esse tipo de conteúdo também, de ver lives de pessoas jogando, né? Pessoas referências aí jogando. E você? Qual é o teu power-up aí que você achou que você pode indicar e falar aí na sala de aula? Vamos lá? Vamos lá, o Bernardo, o Brian, a Chloe, o Fábio, o Luan, o Nicolas, Sara, a Thaís, Yasmin, as Yasmins, né? Sara, o Richard, o Pedro, quem? Quem que vai dizer aí? Vamos lá, turma? Aguardando aí a comunicação de vocês aí. Professora Nicole? Faltou microfone na sala, né, prof. Nicole? Gostei daquele barulho, daquela conversa. Agora parece que eu estou falando para a parede aqui, que ninguém me responde, nem barulho não tem. O Bernardo deu risada, falou que não lembra. Não lembra nenhum power-up aí, mas vocês entenderam, né? O conceito de power-ups, né? Power-up. Meu inglês também é perfeito, né? Demais. Desculpa aí as pronúncias aí, tá, turma? Me ajuda. A gente tem ali o exemplo ali do Mario Kart, que eu falei para vocês. A banana, o casco azul. No Free Fire a gente tem os kits. Aí, o pessoal que joga Free Fire, como que vocês não lembram? Tem os kits do Free Fire. O Mega Man lá, ele consegue novos poderes. Que mais? Do Metal Slug. O Luan falou do Metal Slug. Tem os melhores power-up aí que ele já viu. Mais alguém aí que é jogador aí? Vamos ficar só com o exemplo do Luan, então. O Felipe falou que não sabe, a Chloe falou que não lembra. O Pedro ainda está pensando. O Bernardo falou que nem vai lembrar, né, Bernardo? Você não vai lembrar ou você não está nem fazendo força, Ber? O Luiz Carlos falou assim, quando está derrotando o boss em um jogo, ele tem uma segunda forma. Exatamente, a mudança de estado, né, Luiz? Boa essa tua aí.
E a gente vai ter uma mini atividade, então, dentro desse conteúdo aí. Tá? Ó, 5 minutos, 5 a 10 minutos para vocês aí, turma, então. Enquanto vocês pensam e anotem aí, eu vou colocar lá no Classroom essa atividade aí, tá? Opa. Então aqui, ó, 5 minutos pode ser ou 10, né? Eu sei que vocês sempre precisam de tempo, um pouquinho mais de tempo. Cada aluno cria um Power-Up original aí. Então você vai criar um Power-Up seu aí, pode ser dentro do teu jogo, que a gente está registrando aí, né, no GDD. Então dentro do tema do teu jogo, você cria um Power-Up lá, cria um nome, um efeito positivo, possível aqui é efeito negativo, contraponto, e depois compartilhar na sala, com a sala, tá? Esse compartilhar com a sala eu quero de duas formas. Lá no Class, que eu vou pôr agora, e aqui no chat, tá? Beleza? A Júlia falou A. O que é esse A aí, Júlia? Enquanto vocês preparam aí, eu vou tomar uma água porque eu esqueci de pegar minha água, secou minha boca, cara. Secou minha boca aqui agora. Bora lá produzir então, turma? Deixa eu colocar aqui a atividade para vocês. Mini atividade aí. 5 a 10 minutos é o suficiente. Tá lá. A atividade está lá postada já. Esperar vocês me responderem aqui, tá? Ah, beleza, Júlia. Tranquilo. Travou aí. Travou o sistema bem na hora, hein? Mas nem vai responder mais, então. Travou o chat e travou a Júlia também, né? Beleza, Júlia. Ela arrumou, né? Essa prof. Nicole aí é hacker. Cuidado com ela, hein? Cuidado com a professora Nicole, que ela é hacker, né, prof? É umas tecladas, ela tira 1 milhão da conta de vocês aí. Obrigado, prof. Então, vamos fazer atividade lá, turma. No Class e depois coloca aqui no chat, professor, para a gente compartilhar e falar um pouco sobre os power-ups de vocês aí. Lembrando que vocês podem usar o tema do GDD de vocês lá, né? O joguinho que vocês estão lá escrevendo o roteiro, já estão fazendo a documentação certinho. Beleza? E aí, turminha, beleza? Bora lá? Eu acho que deu tempo, né? Luiz? Veja aí se deu tempo, me poste aí então no chat
A atividade era no chat e no Class, né? Lá no Class tem 6 me entregaram. O Bernardo foi um, né, Ber? Deu boa, né? O Luiz Carlos também. A Sara também acabou de colocar aqui no chat, né, Sara? Sara, coloca lá no Class também, tá? Coloca lá só pra gente registrar. Precisar de nota, a gente sabe onde que vai pegar depois, né, Sara? Deixa eu ver aqui da Sara. Vamos ler lá então. A Sara escreveu assim: raio sônico. Efeito positivo. Ao pegar a fruta sônica, você ganha um poder, né, de lançar ali o raio sônico que atordoa ali os inimigos. Possível efeito negativo, contraponto. Efeito da fruta só dura 30 segundos e o alcance é de média para curta distância. Certo? Top, hein? Parabéns, Sara. Leonardo, vamos lá. Poção do Flash. Essa é boa, hein? Efeito positivo. Aumenta a velocidade do personagem por 30 segundos, permitindo que ele se mova mais rápido e escape de perigos. Contraponto. Após o efeito acabar, o personagem fica tonto por 5 segundos e sua visão fica embaçada. Essa foi boa, hein, Leonardo? Essa ideia é fantástica, hein? Posso usar os power-ups de vocês nos meus jogos? Tá autorizado? Gente, eu não vou ler lá no Class, tá? Coloque tudo aqui copie e cole tudo aqui no chat pra gente ler junto, tá? Então, eu já li da Sara, do Leonardo. Boa, ficou muito boa, hein, Sara e Leonardo. Eu vi que tem entregue lá do Felipe, da Yali, do Luiz Carlos, da Mariana, do Pedro, da Rebeca, do Richard, da Sara. Ah, o Richard, vamos ver do Richard aqui. O Bernardo falou que vai me mandar daqui a pouquinho, separado. Semente da sabedoria, do Richard. Vamos lá. Efeito positivo. Ao ser consumida, concede ao jogador um aumento temporário na inteligência e na capacidade de resolução de problemas. Isso pode se manifestar como a revelação de dicas sutis sobre puzzles, né? E capacidade de prever o próximo movimento de um inimigo ou obtenção de informações cruciais para avançar na história. Possível efeito negativo, contraponto do Richard, a semente da sabedoria. O uso excessivo ou em momento inadequado pode levar a uma sobrecarga sensorial. O personagem fica paralisado por alguns segundos, incapaz de agir incapaz de agir enquanto sua mente processa uma quantidade avassaladora de informações, tornando-o vulnerável a ataque ou perder uma oportunidade crucial. Ô louco, meu, que top, hein, Richard? Isso aqui é a criação tua mesmo, meu amigo? Tua própria, da sua mente? Que top, hein? Uso excessivo em um momento inadequado pode levar a sobrecarga sensorial. Palavras bonitas, hein? Top, hein, Richard? Top mesmo, hein, cara? Eu vou ter que registrar tudo isso aqui. Ah, já está registrado, né? Vocês mandaram para mim ali no Class. Não esqueçam de mandar no Class aí para mim, tá? Aqui o chat ele apaga daqui a pouco. E o Class não. O Class fica lá salvo porque eu preciso dessas informações aí para a gente poder usar futuramente. E até avaliar vocês com nota, né? A Coi falou o orbe do paradoxo. Só que falta o resto ali, né, Chloe? O Richter fez sozinho, tá? Parabéns, cara. Top mesmo, hein, essa ideia aqui. Surgiu tudo isso da tua cabeça, tá de parabéns, hein? A Rebeca, celeridade. Efeito positivo. Ao ativar, o jogador ganha a capacidade de ver o mundo em câmera lenta por 10 segundos. Isso permite desviar os ataques inimigos com facilidade, identificar pontos fracos em chefes, resolver puzzles complexos com mais tempo e perceber armadilhas que seriam invisíveis
em velocidade normal. Que top, hein, Rebeca, também, hein? Tá falando que a mente de vocês é fantástica? Se vocês colocarem isso pra fora, tem muita coisa boa aí dentro da mente de vocês, hein? Possível efeito negativo aí, contraponto aqui do celeridade da Rebeca. O uso da celeridade drena a energia vital do jogador. Após os 10 segundos de efeito, o personagem perde temporariamente a visão periférica e a audição, tornando extremamente vulnerável a ataques, surpresas e perigos fora do seu campo de visão por um curto período de tempo. Perfeito, hein? Bernardo, vamos ver do Bernardo aqui. Núcleo caótico. Efeito positivo, pulsos de distorção. Ao coletar um núcleo caótico, o personagem emite pulsos de energia a cada 3 segundos que paralisa o inimigo próximo por 2 segundos. Boa, hein, Bernardo? Essa é boa também, hein? Top. Destrói projéteis inimigos em um raio de 5 metros. Oa, alcança bastante, hein? Aumenta temporariamente a velocidade de movimento do personagem em 20%. Possível efeito negativo, estabilidade energética. Cada pulso emitido pelo núcleo caótico tem a chance de 15% de causar os seguintes efeitos negativos aleatórios. Inverter o controle por 2 segundos. Isso é bem ruim, né, Bernardo? Bem ruim mesmo. Mas ele também tem um monte de efeito positivo, né? Outro efeito negativo aqui é drenar uma pequena quantidade da vida, 5% da vida da saúde máxima. Atrair projetos, outro defeito aqui, problema, né? Negativo é atrair projetos inimigos em direção ao jogador por 3 segundos. Se colocou bastante contrapontos aqui difíceis, né? Ver se o cara vai querer usar mesmo, se vale a pena usar, né, Bernardo? Mas tá certo, bom pra caramba também. A Gabriele, visão do tempo. Nome é Olhos de Cronos. Efeitos positivos, permite o usuário ver em tempo em câmera lenta por 10 segundos, facilita a esquiva de ataques, tipo Matrix, né? Ou análise de situações complexas. Efeito negativo, o corpo do usuário se move na velocidade normal, então a mente e o corpo ficam desincronizados, causando tontura, desorientações intensas após o efeito passar. É um efeito negativo, né? Bom também, Gabriele, bom pra caramba. Eu estou impressionado aqui com as criações de vocês aqui. Faltou da Chloe ali, né, Chloe? Colocou o orbe do paradoxo e não terminou. Não escreveu o resto pra mim aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui no Teoclés aqui. Congela. Vou ler da Chloe, tá? Ela não colocou no chat aqui, mas eu estou abrindo aqui no Class. Congela completamente o tempo do jogador por 2 segundos. Inimigos, projetos, plataformas móveis, tudo para. Durante esse período você pode se mover, reposicionar livremente, planejar a sua próxima jogada, até enfileirar ali um comando, como um pulo ou um ataque, que será executado assim que o tempo voltar ao normal. Perfeito para escapar de situações impossíveis ou se posicionar para um ataque perfeito. Efeito negativo, assim que o efeito acaba, o tempo acelera brutalmente por 2 segundos, tudo no jogo, inimigo, obstáculo e a própria física, né, fica aumentada, fica em câmera ligeiramente acelerada, tornando a reação e o controle muito mais difíceis. Quanto mais você aproveitou o tempo congelado, né, quantos movimentos fez, quantas ações enfileirou, maior a intensidade da aceleração posterior. Você paga pelo tempo que roubou. Perfeita ideia também, top, top. Então, de parabéns aí, hein? As ideias estão fantásticas, hein, Chloe? Chloe, Richard, a Gabriele, o Bernardo, Leonardo, a Sara. Beleza? São que contribuíram aqui com nós aqui no chat. Outros também fizeram aqui, né? Não quiseram compartilhar. Temos o Fábio, temos o Felipe, a Yali. Quem mais? A Mariana, o Nicolas, Pedro, Rebeca, a Yasmin. Yasmin e Gabriele, né? Não sei se a outra Yasmin também fez. Yasmin tá me devendo, a outra Yasmin. A Alep tá me devendo, né? O Brian, o Caio, a Jennifer, a Júlia, o Luan, o Luiz Afonso, o Luiz Vitor, a Sophie, a Thaís e a Yasmin Lep estão me devendo. Beleza, turma? Então,
excelentíssimas ideias, estão de parabéns aí. Se vocês me autorizarem a poder usar alguns power-ups de vocês aí nos meus jogos, daí eu remunero vocês depois. Vamos lá então. Boa, muito boa a ideia de vocês. Dá sequência aí, então, continuar nossa aula aí. Quem quiser compartilhar aí, não fez ainda, pode continuar, tá? Dentro da mecânica aqui ainda influenciada pelos jogos, influenciando aí os jogos, né? Pelos objetos, estado de jogo, a gente tem coleta e gestão de recursos também. Vamos lá falar que essa mecânica influencia na nossa jogabilidade. A coleta de recursos está constantemente aqui presente nos jogos e se constitui como uma outra possibilidade para a utilização desses itens. Um dos motivos para o uso dessa mecânica é a capacidade de prover um feedback instantâneo para o jogador, pois quando ele coleta recursos, o estado do jogo muda. Os recursos podem ser utilizados para diversas finalidades, como por exemplo, balancear a dificuldade do jogo com coletas de vida e energia, que permite que o jogador consiga interagir por mais tempo e se recuperar de possíveis erros cometidos ao longo do jogo. Também pode atribuir um senso de progressão ali, ou ponto de experiência, para fazer com que o personagem do jogo evolua e se torne mais forte. Tá? Aqui nós temos aqui uma imagem, aqui uma GIF, né, de um jogo. Não sei se vocês conhecem. Um jogo do Switch, do Nintendo Switch. Quem conhece esse jogo pode falar para mim. Pense no Animal Crossing ou Minecraft, por exemplo, né? Essa imagem é do Animal Crossing, né? Sem coletar madeira, pedra, comida, você não sobrevive nesse jogo. Então, nos clássicos como Sonic, por exemplo, as argolas são vida e proteção. E nos RPGs, no XP e nos loot, são o motor da evolução dos personagens, tá? São exemplos aí para melhorar aí nosso conceito, a nossa ideia aí sobre esse conceito aqui de gestão de recursos. Beleza, turma? Alguém mais tem? O Pedro conhece, Pedro? Eu não conheço, eu não joguei. Eu conheço o jogo, mas eu não joguei. Eu não sei como que é a jogabilidade dele, se é bom ou não. Acredito que seja muito bom. Ele é bem conhecido, né? E craftar, né? Craftar é uma mecânica que evolui ao longo do tempo em diversos gêneros e plataformas de um jogo. Um dos primeiros exemplos aí conhecidos que a gente tem do crafting é o jogo eletrônico A Última Quest, aqui, ó, Quest of the Avatar. É um RPG clássico para PC e foi criado em 85. Esse jogo permitia que o jogador coletasse recursos como minérios e ervas para criar as poções e outros itens. A mecânica de crafting, ela é um conjunto de interações pelos quais os jogadores manipulam cuidadosamente os materiais do mundo do jogo para criar uma nova entidade, objeto, item, arma, poder e algumas outras coisas mais. A entidade não pode ser criada do zero, mas a partir de um recurso pré-estabelecido, um recurso coletado aí durante o jogo. Alguém conhece algum jogo que tem essa artimanha de craftar aí? Acho que é assim que se pronuncia, né? O Minecraft, né? Bem isso, né, Júlia? Então, o craftar é transformar recursos em algo novo, correto? A ideia que a Júlia falou do Minecraft, o Minecraft, a gente conhece muito bem. Madeira mais pedra igual ferramenta. E no Fortnite também, né? Você coleta materiais para construir defesas. No Subnáutica também a gente tem lá, junta sucatas e minerais para criar equipamentos de sobrevivência. É como uma receita, né? A gente tem os ingredientes, mais tempo,
mais criatividade e a gente tem um novo item. Correto, turma? Então essa é a ideia de craftar aí, de crafting, né? Tá dentro aí do Minecraft. E a gente tem essa ideia aí de criar aí, como uma receita de um bolo, com os ingredientes, tempo e criatividade, criar novos itens. Beleza? Obrigado, Júlia. Mais alguma ideia aí? Vamos lá? Qual foi o item mais útil ou mais bizarro que você já craftaram em um jogo? Bora responder aí? 5 minutinhos para vocês. Jogadores de Minecraft aí, podem me responder, por favor. Bora responder lá, turma. Professora Nicole, depois você confirma para mim mesmo, dia 24, se é isso mesmo que o técnico do núcleo vai poder estar aí. Ele não me mandou mensagem, tá? Mas eu posso me organizar para estar aí. Vai ser uma quarta-feira, se for dia 24 mesmo. Daí eu posso dar a aula aí. Beleza? E esperando a resposta dos meus queridos alunos aí, né? Qual o item? A Elitra. Pode ser Elitra. Quem mais? Pode ser sim, meu querido. O que é, Júlia? Fala aí. O Elytra no Minecraft, o que é, Pedro? É asa? É pra voar? Como que é? Isso, né? Isso, beleza. E a Júlia não entendi o que ela falou ali. Beleza, Pedro, obrigado. Só o Pedro que vai dar exemplo? A Júlia também? A Júlia não entendi que ela falou se foi um exemplo ali, se foi, se ela perguntou alguma coisa. A picareta de diamante no Mine, a picareta de diamante. Sim, sim, também. A ferramenta de picareta é a clássica, né, Júlia? A mais importante aí do Minecraft, né? Para fazer, vai precisar de uma mesa de trabalho e colocar 3 diamantes e 2 gravetos numa sequência, né, Júlia? Isso? Diamantes mais gravetos formam picareta de diamante, né, Júlia? Exatamente. O Fábio falou que para farm de totem de mortalidade. O que seria isso aí, meu querido? Que é aquilo ali? É invocação do que ali, Fábio? Deixa eu ver aqui, Fábio. Poção da invencibilidade, o Bernardo falou, beleza.
Eu fiquei curioso para ver a do Fábio ali. Totem da Imortalidade. É de força também, Luiz? Ah, de força. Você morre, mas ele te dá mais 3 corações. Top, top. Entendi agora. Eu não conhecia. Apesar que eu não jogo muito esse. Beleza, então. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fábio. Bernardo. Porção da invencibilidade. Beleza. Obrigado, meus queridos. Vamos voltar aqui então. Respondida aí a pergunta de vocês, né? Lá no jogo de Forest, dá para craftar uma máscara de canibal. Perfeito, Felipe. Esse jogo eu não sei qual que é. Deixa eu ver aqui qual que é esse jogo aí. Pense no professor que é curioso. Ah, é totalmente de coleta, né? E crafting, né? Ele é um jogo de crafting, né, Felipe? Pegar madeira, pedras, ossos, pele de animais, cria armas, ferramentas, armaduras, construções de cabanas, defesas, armadilhas, fortalezas. Sobrevivência, né? Gerencia fome, sede, frio, energia, exploração, combate. Legal, hein? Fiquei interessado aqui. História resumida, vamos ver aqui. Você controla Eric Lemblanc, sobrevivente do voo 237. Seu filho Timmy é sequestrado logo após o acidente. A trama envolve a busca de Timmy e os experimentos bizarros que explicam os mutantes da ilha. Há múltiplos finais dependendo da escolha. Top, hein? Vai para minha lista, vai para minha lista. Esse game vai para minha lista. Beleza, obrigado, Felipe. Vamos lá então continuar aqui sobre manipulação, então. O que seria manipulação dentro da influência, né, pelos objetos de estado do jogo? Manipulação aqui são mecânicas que permitem ao personagem mudar as características e o formato do cenário e dos objetos na sua volta, dentro do game. Essa forma de interação, seja transformando uma arma ou outra arma com características especiais, uma parede em uma porta de acesso, ou até alternando entre dois universos, dois mundos dentro do próprio jogo. No jogo Soul Raver aqui, o personagem Raisin consegue interagir entre dois mundos, o físico e o espectral, modificando a forma como o jogador vai progredir dentro do jogo, tá? Então aqui nós temos a imagem aqui do lado aqui do game, né? Tá? E a gente tem vários exemplos aí dentro disso aí, então, né? Dentro desses exemplos aí, você tem algum jogo que vocês podem me falar aí? Bem da hora esse jogo aqui, o Soul Raver. Conhece, Felipe? Me diga lá mais sobre ele. Exemplos aqui de manipulação, né? É um tipo quando no Minecraft você consegue transformar pedra em ferramentas ou mudar o cenário com redstone, correto? Lá em The Legend of Zelda, lá, Ocarina of Time, tocar o Ocarina lá muda o tempo e o mundo, por exemplo. Em Soul Raver aqui, né, você literalmente alterna entre mundos fictício e espectral. A manipulação é como hackear as regras do próprio game. Essa manipulação, então, seria isso, né, turma? Esse exemplo aí, para você guardar na sua memória aí, seria como hackear, como a gente fôssemos um hacker aí e mudar as regras dos próprios jogos, tá ok? Então, manipulação é bem interessante, tá? Vamos então ver aí, perguntar para vocês mais uma atividade aí.
Mais 5, 10 minutos aí eu acho que dá tempo. Se você pudesse manipular o mundo de um jogo, o que mudaria? Cenário, tempo, objetos, personagens, tá? Então atividade aí, 5 ou 10 minutos novamente. Cada grupo inventa uma mecânica de manipulação criativa aí. Então dentro disso aqui você vai criar essa mecânica aqui de manipulação, tá? Dá para fazer sozinho, Ber? Pode fazer. Então, vamos hackear aí, né, o nosso jogo. O que pode ser manipulado? Qual efeito gera no jogo? Por exemplo, trocar o dia pela noite, inimigo fica mais forte, mas mais tesouros aparecem, tá? Então, bora lá. 5, 10 minutos novamente para vocês fazerem essa atividade aí. Vou colocar também lá no Class e vou pedir para vocês colocar no chat aqui para mim também. Da mesma maneira do exercício anterior. Pode ser duas. Nossas atividades sempre podem ser os mesmos grupos do GDD. Podem variar novos grupos também, de 2, 3 e 4 pessoas, não mais que isso, tá? Então é aceitável uma pessoa quando quer fazer sozinho, 2, 3, no máximo 4, tá ok? Lembrando que cada integrante do grupo vai ter que postar, nem que seja, né, copiando e colando ali, para que tenha um registro dentro do Classroom, tá? Então fizeram junto, tem só um documento, vai ter que tirar a foto e colocar no Class, ou copiar e colocar lá no Class. Cada um, né, tem lá, vamos dizer que o Felipe e o Bernardo e o Luiz Carlos fizeram junto. Então vai ter um documento, só que vocês vão ter que colocar cada nome, em cada nome de vocês, a cópia desse documento. Beleza? Dessa atividade. Bora lá então. Deixa eu deixar disponível lá para vocês já, no Class. Primeira atividade, 16 me entregaram. Tá com o número bom, parabéns. Segunda atividade agora também, mesma coisa, parecida com a primeira. Cinco a 10 minutos é o suficiente. Minha atividade 02, né? Aquela foi a A1. Respondi a tua pergunta aí, Fábio? Então tá lá disponível. Mini atividade 2, 5 a 10 minutos. Acabei de postar para vocês. Lembrando que se fizerem dupla, trio, quarteto, postem individuais, cada um no seu nome. E depois postem aqui no chat para a gente poder comentar. Já vou contar o tempo aqui a partir de agora, 5 minutos. 5 a 10 minutos, beleza? Então lá, turma, vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Luan e a Sara fizeram junto. O que pode ser manipulado, né? Uma pergunta. No mundo poderá ser manipulado o surgimento de monstros de níveis mais baixos,
Qual o efeito que gera no jogo, né? Ao fazer com que um monstro de nível baixo apareçam, né, e desapareçam. O monstro de nível mais elevado aparecerá mais constantemente e cada vez mais forte. Beleza. Parabéns aí a Sara e o Luan. O Felipe respondeu também. Manipulação das emoções. O que pode ser manipulado? Estado emocional dos personagens. Qual efeito isso gera? Né? Mudar o sentimento dos personagens pode fazê-lo ajudar você a transformar um inimigo agressivo em medroso, pode fazê-lo fugir ou deixá-lo tão triste que ele nem mesmo notaria sua presença. Esse é do Felipe e do Léo. Bernardo, só ele, né? Só ele que fez. O grupo é ele, é eu mesmo, né? O Bernardo pode falar que é Equipe, né, Bernardo? Equipe. Tá, o grupo do Bernardo, Equipe, né? A equipe do Bernardo é Mecânica de Manipulação Criativa, Ordem do Arquiteto, né? O que pode ser manipulado? Tempo, espaço, acelerar, desacelerar o tempo, inverter a gravidade, congelar elementos. Matéria, transformar materiais, exemplo, madeira, em metal, liquefazer sólidos e criar e destruir estruturas. Lei de físicas, alterar atrito, elasticidade e propagação do som. Ciclos naturais, controlar dia e noite, estações, clima, tempestade e neblina. Vida e morte. Reanimar cadáveres, drenar vida do ambiente e trocar corpo com o inimigo. Narrativa e realidade, reescrever diálogos e quebra. Top, hein? São coisas pra caramba aqui da tua manipulação. Ordem do Arquiteto. É um superpoder, né, Ber? Vamos ver da Gabriele aqui. A Gabriele também é equipe, né, Gabriele? Manipulação das sombras. Vamos lá. Narrativa e realidade, reescrever. Desculpa, estou lendo de cima, né? A da Gabriele é manipulação das sombras. O que pode ser manipulado nesse poder, né? Nessa manipulação? As sombras projetadas por objetos e personagens. Qual efeito gera no jogo isso? O jogador teria a habilidade de dar forma às sombras. Ele poderia estender a própria sombra para alcançar um local distante ou transformar a sombra em um objeto comum em uma arma temporária. Da mesma forma, poderia encurtar a sombra de um inimigo para enfraquecê-lo ou até mesmo apagá-lo, fazendo-o desaparecer por um breve período. Top, hein? Tua ideia, Gabriele, muito top mesmo. Essa ideia saiu dentro da tua cabeça aí? Ou você já tinha visto em algum outro jogo, alguma coisa assim? Se isso aqui não existe, Gabriele, agora começou a existir porque você que criou, né? Se foi isso mesmo, muito boa ideia, hein? Usar isso aqui num jogo seria muito interessante. A princípio não divulgar, né? Nem por feedbacks, nem por alguma outra maneira ali pro jogador. Fazer com que ele descobrisse isso durante a sua jornada no jogo, né? Se ele descobrisse que a sombra dele tem alguns poderes e de manipulação, seria bem interessante colocar isso dentro de um jogo, hein? Eu fiquei curioso aqui agora para colocar isso em ação dentro de um jogo, dentro de uma narrativa. Seria muito interessante, já fiquei pensando aqui em um jogo com isso. Se não tem um jogo com isso, você, Gabriel, tá de parabéns, hein, com essa criação aqui. A gente pode usar essa criação sua aqui, tá? Quem mais? Eu acho que deu tempo, né, turma? Passamos do tempo. Vamos finalizar então nossa aula de hoje aqui. Tem um intervalo, né? Intervalo agora de vocês. E é isso, né, turma? Eu não tô conseguindo terminar essa aula nunca, né? Porque a gente começa a fazer atividade aqui. Aí, voltou meu mouse aqui. Então a gente tem aqui quantos slides para terminar aqui ainda? Deixa eu ver aqui.
Falta bastante, é influenciado pela sorte ainda. Deixa eu ver o que mais que falta aqui. É isso aí. Vamos terminar aqui na outra aula, a gente finaliza, que está finalizando, falta só a mecânica da sorte, só influenciada pela sorte, e daí acabou. E a gente passa para a próxima etapa e nosso GDD daí a gente faz na próxima aula. Beleza, turma? Aquele abraço, até a próxima.